Estamos de volta, hoje conversando com a doutora Sônia Casarim, psicóloga especialista em inclusão social. Doutora Sônia, no bloco anterior, nós estamos falando da relação dos professores e familiares. Existe uma relação do professor perceber o que está acontecendo ali na frente dele, existe a relação do professor perceber o que aconteceu lá na casa por atitudes, por comportamento. E a mesma coisa o inverso, em casa, ele perceber que a criança está vindo da escola. Qual é a atitude do professor, como que ele percebe isso, qual é a ação dele? Atualmente ainda os professores estão muito sozinhos, né? Falando até de uma situação ideal, depois, né, da lei contra o bullying, contra a intimidação sistemática, como a lei se refere, deveria haver um projeto, um programa na escola que antecipa isso, que é a prevenção. Nesse sentido, não é só perceber quando está acontecendo, a questão é não permitir que aconteça. Isso na escola. Mas se Na ele escola percebe e que a na criança, família, né? o professor pode intervir? Sim, hoje está cada vez mais sendo validada a parceria família-escola, né? Então, é muito importante que haja essa proximidade e essa troca de informações entre a família e a escola. Muitas vezes a criança traz esse modelo de relacionamento, um modelo agressivo. E cabe à escola, aos profissionais, se aproximarem da família para ver como está sendo isso, porque não é um ambiente saudável para a criança. De todo modo, não é. E quando ela leva para a escola, aí a escola tem o direito de intervir. Existe vamos dizer assim, a correção, entre aspas, e existe a prevenção, né? O ideal é prevenir. Como é que a gente previne isso? O professor pode ter a iniciativa própria, independente da escola, ele pode ter a iniciativa de ir lá conversar com os pais, ele falar assim, não, está me doendo, meu coração, eu estou incomodado, eu vou lá conversar. Se houver esta política na escola do professor ter contato com os pais, sim, sempre é um contexto. Se é esta a orientação da escola, sim, ele pode. Muitas escolas atualmente já têm um programa de encontros entre pais e professores. Isso melhorou muito nos últimos anos. É melhor, né? que seja coletivo. Um encontro bom. de pais e amigos. Existe, isso já existe. Agora, se você está citando um caso pontual, o professor percebe, sim, ele pode e ele deve tomar alguma atitude. Se não pode ser via escola, porque muitas vezes também vai por meio da escola e, vamos dizer assim, é validado pela escola, é avalizado pela escola. Se a família for de um sistema agressivo, que você citou antes, dentro de casa já existe uma guerra, pai violento, mãe violenta, e a professora ou o professor acha que não consegue chegar lá, quer dizer, ele não vai ter acesso, ele pode fazer uma denúncia? Pode, qualquer pessoa pode fazer e deve nesse caso, né? Se ela tem certeza de que está acontecendo isso. E vamos dizer assim, por todas as vias institucionais não aconteceu, sim, ele pode fazer uma denúncia, e deve, né? Mas geralmente o que a gente tem é um trabalho articulado. Há muitos profissionais envolvidos, a instituição envolvida, então muitas vezes, especialmente porque existe a lei, isso pode ser coletivo. Mas sim, se vamos dizer institucionalmente se esgotou e ele como pessoa se sente tocado, ele também tem vias como indivíduo. É importante saber que as pessoas podem falar de tudo, contanto que saibam falar, né? Eu costumo dizer isso, a gente pode falar tudo, depende de como. De como falar. De como falar. Os adultos sofrem bullying? Sofrem. Você pode dar um exemplo? Que tipo de bullying os adultos sofrem? O bullying psicológico, essa desqualificação entre adultos, né, a humilhação que a gente chama, né? Então, a não validação, a inferiorização, isso às vezes é explicitado entre adultos, né? A inferioridade ou alguma característica, isso às vezes é falado entre adultos muito abertamente, muitas vezes. Então, sim, o adulto sofre. Aí sim o adulto já toma uma atitude. Quando ele percebe que ele está sendo alvo, ele tem mesmo que ele não consiga
se defender na situação, ele consegue mobilizar outros recursos. Então, aí ele pode se queixar com um amigo, com os pais, ele próprio procurar um psicólogo, é muito importante uma terapia. que mesmo que seja uma brincadeira que dê para todo mundo rir, e ele se sentiu incomodado, ele também se divertiu na hora, ele tem que chegar depois e falar, olha, para. Ou depois ou na hora. É. Ou depois, Acabou. ou na hora. Às vezes assim, está me incomodando, vamos parar com isso. Não é por aí, né? Ele é mais comum no sexo feminino ou masculino? É equiparado. É equiparado? A gente teve mais ou menos o mesmo, né? Pode ter em alguns grupos, depende um pouco do meio também. Um pouco mais em meninos. E também depende do tipo de bullying. Os meninos são mais sexo masculino, né? Para agressividade física, e as meninas, o sexo feminino, para agressividade psicológica, moral. Então tem uma variação no tipo, mas a prática do bullying é... A gente poderia dizer que o bullying ele é um preconceito, ele tem ligação, pode ser confundido ou é a mesma coisa? Não no sentido de que o preconceito, muitas vezes a pessoa não... Estou colocando a ênfase, né, no preconceito. A pessoa não conhece, às vezes ela não teve contato com uma situação e ela já se coloca contra, ela já se coloca defendida, vamos dizer assim, sem conhecer uma situação. Ela nunca teve contato com uma pessoa com deficiência física, mas ela já não quer e ela não se aproxima. No bullying, a pessoa tem um contato, ele conhece essa pessoa e ele percebe essa pessoa dessa forma inferiorizada. Então, existe um contato diferente nesse sentido do preconceito. O preconceito pode existir quando a pessoa já conhece, sim, aquilo vai ser mobilizado, vai ser colocado em ação. Pode até se transformar em bullying, mas não é a mesma coisa. Uma vez nós estávamos discutindo, uma roda de amigos, falando sobre preconceito. E disseram assim, olha, o brasileiro... Ele é muito brincalhão, mas ele é cruel. Por quê? Porque ele faz ele tem o preconceito de forma velada. Né? Ele não mostra claramente, ele não é corajoso para chegar e falar, eu não gosto de você. Ele fica tirando um sarro por fora, por trás, fazendo intrigas e tudo mais. Existe o bullying de forma velada? Pode ser percebido? Sim, e psicologicamente nós entendemos desse modo. As brincadeiras agressivas, né, que muitas vezes acontecem entre as pessoas, é isso que nós estávamos falando. Isso, às vezes, entre amigos, isso é tolerado, porque tem um acordo entre eles. Mas suponho que são pessoas que se conhecem pouco e surge essa brincadeira. Isso é comum. Isso entra no ambiente e encontra todo mundo rindo. E aí mudam de assunto. Isso. Acontece diversas vezes e ele percebe que ele é o assunto. Que ele é o alvo, né? Que ele é o alvo. Isso incomoda. Incomoda. Isso é forma velada. Isso é uma forma velada, né? Não ostensiva e pode, em algum momento, se tornar ostensiva. Mas, sim, isso acontece, todo mundo sabe. E aí tem um outro assunto interessante também, que é, muitas vezes as crianças praticam bullying e conseguem, mesmo quando tem um assistente, um auxiliar, vamos dizer assim, monitorando as crianças, eles conseguem o espaço para praticar bullying. A criança é muito esperta. Então, aí ele esconde, né? Não é aberto. A criança está sabendo. Eu me lembro de uma situação em que nós ficamos sabendo que estava acontecendo bullying porque uma colega denunciou. E era uma escola cuidadosa, tinha assistente de pátio, auxiliar, cuidando, tudo sendo monitorado. E eles conseguiam os 5 minutos para agredir. Precisamos dar mais um recado. Você que faz bullying está errado. Você que faz bullying velado, ou seja, por trás, você além de ser um idiota completo, é covarde. Sim. Até a gente pode dizer assim, a pessoa pratica o bullying porque ela tem questões não resolvidas, e eu enfatizo muito isso. Nós falamos principalmente de crianças e adolescentes no bullying, e eu enfatizo isso. Os dois lados são pessoas em desenvolvimento. Sim. Então, quem pratica não deve só ser punido, o caminho nem é esse, né? Um tipo de correção direta, ainda existe a advertência, né? Então vai levar a uma advertência. Não é esse o caminho. Não é? Uma ideia muito boa que eu tenho visto é
encaminha essa criança para um trabalho né, social, para uma vivência social, para um projeto social, para ouvir palestra, para fazer um trabalho sobre um tema. Né? Se ele, por exemplo, agrediu um anão, faz um trabalho sobre os anões, sobre a contoplasia. Né? Faz um trabalho sobre isso, vai estudar. Ele e a sala, né? E a turma. Então, são caminhos menos punitivos, mas que podem levar ao desenvolvimento de outros modelos de relacionamento, de outras atitudes, de rever suas atitudes. Né? Essa vivência com grupos diferentes, por exemplo, levar essa criança ou o adolescente para instituições, para lugares em que haja reuniões, por exemplo, de pessoas com características específicas, que ela vai aprender, que ela vai conviver. O pessoal que pratica bullying acha assim, é uma brincadeira agora, tal, daqui a pouco passa. Não, tem sequelas, né? E sequelas graves. Sequelas graves. Eu trabalho com adultos que sofreram bullying quando criança ou adolescente e que, assim, 10, 15 anos depois carregam isso e lutam contra isso. E percebem um modo de ser contaminado por essas vivências. Desenvolvem, inclusive, transtornos. Me lembro de uma moça que sofreu bullying e desenvolveu transtorno alimentar. Sofreu quando adolescente e na idade adulta. Leva para a vida inteira. Leva para a vida inteira e precisa de ajuda, precisa de Quem tratamento. pratica precisa ter consciência que ele está zarando e complicando a vida da pessoa para sempre. Para muito tempo. E daí vem isso, né? Nós encaminharmos essa criança ou esse adolescente para esse conhecimento, né? Para essa conscientização. Qual é a consequência dessa brincadeira? Ah, é só uma brincadeira. Qual é a consequência? A quem ela está se dirigindo? Então, desenvolver a empatia. Ok. Né? Desenvolver Doutora, essa nós noção. estamos terminando o nosso tempo. Você tem contatos para as pessoas que quiserem saber um pouco mais? Quem quiser entrar em contato, tem aí o que você sugere? Um e-mail. psicologia@soniacasarim.net. Um site em que eu trabalho bastante é www.sosdown.org. E eu costumo deixar também o WhatsApp, né? As pessoas gostam muito. 970 78 98 13. Ok. Com o DDD 11. Obrigado, doutora. Obrigada, eu agradeço. E obrigado a você que nos acompanhou. Se você quiser rever esse ou qualquer outro dos nossos programas, acesse saopaulo.sp.leg.br/TV Câmara SP ou um dos nossos canais nas mídias sociais. TV Câmara São Paulo. Assista. Fique sabendo.